E aí, galerinha, vamos lá. Professor Flamiciano de Geografia na área, né? Uma máquina de gravar vídeos e não editar nenhum deles, né? Porque a gente não tem tempo para isso, né? O professor tá sempre muito ocupado, sempre muitas aulas. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre desemprego, né? A gente tem aqui provavelmente um pai de família contando uma história e ele diz: era uma vez um emprego. Se você olhar na bunda do pai de família, parece ali que ele literalmente tomou um pé na bunda, né? Foi mandado embora. Então, assim, vamos deixar uma coisa bem clara, eu não sou economista, tá? Eu não sou especialista nisso, eu sou um mero professor de geografia e trago aqui reflexões admitidamente superficiais sobre a questão do emprego, do desemprego, certo? A nossa ideia aqui é ver por que falta emprego. Por que falta emprego? Por que poderia ter mais empregos e não tem? Mas é uma ideia simples, tranquila, só pra gente refletir, né? Ainda mais nesses tempos aí de coronga, porque a taxa de desemprego está crescendo bastante. Vamos lá. Primeiro, vamos ver, principais causas, motivos ou coisas que podem intensificar ou aumentar o desemprego. Primeira, mecanização da produção. A gente tem aí uma máquina numa indústria, né, produzindo aqui, não sei, me parece carro, alguma coisa do tipo, uma carroceria aqui, um negócio, parece aqui carro, caminhão, alguma coisa do tipo, mas a questão é, a máquina, ela faz o trabalho de pessoas, né, era para ter pessoas ali trabalhando e a máquina faz o trabalho de 10, 20, 30, 50 pessoas, sei lá, dependendo da máquina. Então, o dono de uma indústria que ele compra uma máquina, se ele tinha pessoas trabalhando, ele vai ter que mandar a gente embora, ok? A máquina para o dono da indústria é positiva, né? Ela, apesar de às vezes ser cara e ter uma grana de manutenção, ela não cobra salário e muitas vezes ela produz mais rápido, né? E aí os caras que podem comprar a máquina que vai facilitar o trabalho deles, eles compram. Só que em termos de emprego, isso não é uma coisa muito boa, ok? Ah, professor, então você está dizendo que não devia existir máquina, ninguém devia comprar máquina. Não. A máquina vai existir, vão comprar máquina e faz parte do jogo, mas querendo ou não, né, a máquina ela tá ali fazendo o trabalho de pessoas. Se não tivesse essas máquinas, ia ter mais vagas de emprego. Essa é a reflexão básica. Aí, claro, lá na época que começaram as grandes máquinas, ainda depois na Revolução Industrial e tal, isso daí gerou bastante desemprego, né? Cada máquina comprada, lá desde a época das máquinas a vapor, gerava desemprego, né? E o mesmo vale para o campo, né? O cara compra um trator, uma colheitadeira, compra isso, compra aquilo, um negócio para arar a terra, faz sistema de irrigação, tudo que o cara faz que substitui mão de obra humana, ele tá, querendo ou não, tendo que mandar essas pessoas embora, né? Vagas de emprego que não vão existir mais. Então as máquinas, seja onde elas estiverem trabalhando, elas estão ocupando lugar de mãos humanas, ok? Mas é uma parada praticamente inevitável. Ah, professor, mas a máquina ela também tem que ser produzida, então tem que ter ser humano para produzir a máquina? Sim, só que o ser humano que produz a máquina é um ser humano altamente qualificado, né? É um ser humano que tem uma qualificação maior para produzir uma máquina desse tipo. Enquanto o cara que está trabalhando nessa indústria, nesse campo, é um cara de uma qualificação menor que agora vai estar desempregado, certo? Vamos ver mais motivos. A gente pode colocar assim, qualificação. Como assim qualificação? Pô, tem gente que não consegue trabalho porque não conseguiu estudar o suficiente para conseguir tal vaga de trabalho. Pô, tem uma vaga de emprego aqui, mas precisa ser formado nisso, ou ter especialização naquilo. E o cara não tem, né? Então o país que não consegue montar um sistema educacional eficaz e eficiente acaba aumentando as chances de ter desemprego, certo? Só que a gente precisa pensar também que o indivíduo que não tem qualificação, na maior parte dos casos a culpa não é dele, né? Na realidade, no dia a dia, a gente vê o quê? O cara que não consegue estudar porque precisava trabalhar desde pequena e teve que sair da escola, precisava ajudar a família, a escola ficava muito longe, tem diversos casos, né? Então, é uma questão complicada, mas querendo ou não, a falta de qualificação às vezes faz com que a pessoa não esteja apta a trabalhar naquela vaga, né, e acaba gerando desemprego. O cara fica sem trabalho porque ele não tem qualificação, e isso é complicado, porque daí o cara precisa trabalhar para sobreviver e precisa estudar, só que não tem tempo, porque precisa trabalhar para sobreviver. Vamos lá, vamos ver o próximo. Bom, imposto, carga tributária. Aqui é uma questão complicada, ok? O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, né? A gente paga muito imposto em tudo e o imposto é uma coisa muito importante, né? Porque é o dinheiro que a gente gasta com imposto, que a gente paga de imposto, que retorna pra gente em forma de serviços, né? Em forma de saúde, em forma de educação. E o fato de, às vezes,
esses serviços não serem tão bons, não significa que a gente tem que cortar os impostos, mas sim que a gente tem que melhorar a oferta desses serviços, né? Mas, de fato, se tiver impostos demais, isso pode atrapalhar bastante, né? Então o cara, ele abre um restaurante, ele quer contratar o empregado, só que tem tanto imposto que ele precisa pagar que não vale a pena ele contratar. Ele fica lá se matando, trabalhando, ele podia contratar um ajudante, não contrata porque tem muito imposto. Então, se tiver imposto demais também, pode ser uma questão complicada, ok? Vamos ver o próximo aqui. Infraestrutura. Botei isso daqui, mas vamos falar de infraestrutura, né? Então, você ter ferrovias, você ter rodovias, você ter portos para escoar a produção, você ter distribuição de energia e de água por todo o território, você ter aquele suporte que a indústria, o comércio, o transporte precisa para conseguir dar conta da produção e da distribuição e da venda dos produtos, certo? Então, se o país tiver uma infraestrutura fraca ou falha, ou que não seja tão boa, que não atenda às expectativas, às vezes aquela indústria que ia ser montada em determinado lugar acaba indo para outro, né? E os empregos que ia gerar ali acaba gerando em outro lugar, em outra cidade, às vezes até em outro país. Então, o país ter uma infraestrutura boa de transporte principalmente, mas de todas as outras coisas, ajuda a abrir vaga de emprego, né? Ajuda a economia a crescer naquele lugar. Vamos lá. A gente também tem a legislação trabalhista, né? Que tem os dois lados da moeda. Primeiro, a gente precisa sim defender a legislação dos trabalhadores, quer dizer, os direitos que os trabalhadores têm, né? É só você olhar lá para a época da Revolução Industrial na Inglaterra, ver os caras trabalhando 16, 18 horas por dia, ganhando uma miséria de salário, e aí hoje você tem salário mínimo, você tem 13º salário, você tem um monte de leis que ajudam, ou pelo menos tentam ajudar a proteger o trabalhador, né? E isso é muito bom. Só que se o país não tiver uma legislação trabalhista adequada, isso pode prejudicar, pode fazer com que, às vezes, os empregadores, né, os donos de comércios, de indústrias, que era para contratar pessoas, eles acabem não contratando ou acabem contratando serviços por fora, assim, que não tenha nenhuma lei e nenhuma obrigação para ele pagar, e aí o cara lá fica lá trabalhando no emprego informal, ok? Então, às vezes, em vez de contratar um funcionário, ele fica, por exemplo, pagando freelancer quando precisa, entendeu? Sendo que ele podia ter um funcionário ali fixo, ganhando um salário bacana, certo? Então, a legislação do país tem que ser adequada ali para ela ficar naquele equilíbrio, que proteja os trabalhadores, mas também não atrapalhe os produtores. Beleza. Importação, né? A gente tem aí a imagem de um videogame, né? Mas tem vários outros produtos que são importados, que a gente compra ele feito de outro país e não produz aqui. Isso, em termos de emprego, não é muito bom. Porque pensa bem, cada produto que a gente compra de outro país, a gente deixa de produzir no nosso próprio país. Então, às vezes, se a gente produzisse esse videogame no Brasil, isso ia gerar um monte de emprego, né? Imagina uma indústria de videogames no Brasil. Então é complicado, você compra o produto pronto e o emprego está lá no outro país, o cara trabalhando está lá no outro país, o salário está lá no outro país, e você chega o produto pronto aqui só para vender. Então, se a gente importasse menos produtos e produzisse mais eles dentro do país, com certeza isso ia gerar mais empregos, certo? E aí, por último, que é uma questão mais geral, assim, que está envolvida em todo o processo, a gente pode chamar de crise, né? Crise gera desemprego e desemprego gera crise. As duas frases são verdadeiras, certo? Eu fiz um esqueminha aqui, ó, bem basicão e, como eu disse, bem simples, já falei no início do vídeo, né? Nada assim, muito, tem vários outros fatores, mas é um ciclo básico, assim, da economia, do desemprego, que é complicado e normalmente precisa muito do governo para quebrar esse ciclo, que é o seguinte: a gente pode começar aqui por qualquer lugar, qualquer parte desse ciclo a gente pode começar, a gente vai parar no mesmo lugar. Mas já que a gente está falando do desemprego, vamos falar do desemprego. Se a taxa do desemprego está alta, quer dizer que tem muita gente sem receber salário. Essa galera que está sem receber salário não tem como consumir, como comprar coisas. Então imagina, você é mandado embora, se você ganhava 3 mil reais por mês e agora você está sem ganhar nada, antes com 3 mil reais por mês você ia no mercado, comprava coisas, chegava no final de semana, você pedia pizza, você ia no shopping, comprava roupa,
e agora que você não tem mais salário, você não compra nada. Se tem muita gente desempregada, tem muita gente sem comprar coisas, sem salário, sem comprar coisas. Se as pessoas não estão consumindo, o comércio diminui, as vendas diminuem. E aí a pizzaria vende menos pizza, e o shopping lá, as lojas vendem menos roupas, e o mercado vende menos produtos. Se o comércio está vendendo menos, os produtores vão ser obrigados a produzir menos. Ok? Então, tudo que vai numa pizza lá, os produtores vão estar produzindo menos. Então, os produtores de roupa vão estar produzindo menos. A galera que produz as paradas que vão no mercado vão estar produzindo menos. Porque se não está vendendo, não adianta eu ficar produzindo. Eu vou ter que diminuir a produção. E é aí que está a cagada. Se você tem que diminuir a produção, você tem que cortar gasto. Então a empresa tá lá, tá vendendo menos e tal, você é obrigado, se eu tenho 200 funcionários, você é obrigado a mandar uns 30 embora. Porque não adianta eu ter 200 funcionários se eu não estou produzindo tudo que eu posso produzir, certo? Então eu vou mandar uns 30 funcionários embora, ficar só com 170 funcionários, porque já que eu estou produzindo pouco, eu posso ficar com pouco funcionário e gastar menos com salário e com todo o resto. Só que se eu mando 30 funcionários embora, isso aumenta o desemprego, que aumenta a galera sem dinheiro, que aumenta a galera que não compra nada, que diminui o comércio, e aí eu vou ter que cortar mais gasto e você entra nesse ciclo vicioso que a gente tem nas crises, ok? Então a gente pode falar disso agora, por exemplo, no coronavírus, né? Muitas indústrias e comércios tiveram que fechar as portas porque não podia ter aglomeração de pessoas, certo? Aí ficaram 1-2 meses fechados sem produzir, tiveram que cortar gasto. Não podia produzir, tiveram que cortar gasto. Mandaram gente embora, um monte de gente ficou desempregada, mas não tinha onde trabalhar. Se ficou desempregada, fica sem salário, consome bem menos, o que diminui as vendas que já estavam fracas porque estava tudo fechado, e aí a gente entra nessa crise, nesse ciclo vicioso, certo? Então a gente tem aí uma galera que fica tentando se esforçar para não acontecer esse ciclo aqui. Por isso que o governo sempre acaba ajudando muito as empresas e às vezes ajudando pouco a própria população mais diretamente, certo? A gente precisa citar aqui que é complicado de você conseguir conciliar os interesses de dois grupos, que é o grupo dos trabalhadores e o grupo dos empregadores, né? Os donos dos comércios, das indústrias e a galera que trabalha nesses comércios, nessas indústrias, nos serviços e em tudo. Por quê? A ideia é muito simples. O empregador, o dono da parada, ele quer aumentar a lucratividade. Nesse caso, quanto menos ele gastar, melhor, certo? Então, quanto mais baixo o salário que ele pagar, melhor. Se ele não precisar pagar nenhum direito ao trabalhador, melhor para ele. Se ele não precisar pagar 13º salário, melhor para ele. Por outro lado, para o trabalhador é o contrário, né? Quanto maior o salário do trabalhador, melhor. Então, o empregador quer gastar menos, o trabalhador quer ganhar mais. O empregador quer que o trabalhador trabalhe o máximo possível. O trabalhador quer trabalhar o mínimo de horas possível com a melhor remuneração, né, no sentido geral. Então é complicado de você conseguir conciliar os interesses dessas duas classes, digamos assim, certo? Tudo bem, o ideal seria sempre a gente buscar um equilíbrio, né? O empregador conseguir sua taxa de lucro consideravelmente boa e o trabalhador conseguir os seus direitos e conseguir ter uma vida de trabalho digna, né? Receber bem, não trabalhar tanto, ter direitos e ter emprego, né? Principalmente. Tudo bem. Quando você tem desemprego, você tem um aumento no quê? No trabalho informal, que a gente chama, né? Desemprego gera trabalhadores no trabalho informal. Por quê? Porque se o cara é mandado embora, ele precisa se virar, né, meu? E ele precisa dar um jeito de ganhar dinheiro. O que aparecer, ele vai topar. Então ele vai fazer bico, ele vai trabalhar, ele vai fazer o que for preciso para conseguir se sustentar ou sustentar sua família no final do mês, certo? Então isso daqui é trabalho informal. Ele não tem férias, ele não tem 13º salário, ele não tem provavelmente seguro-desemprego, ele não tem um monte de direito que o trabalhador com carteira assinada tem. Então quem trabalha no serviço informal, cara, putz, é complicado, o cara tem que se virar. Se ele não der conta, ele tá lascado, porque ele não tem nenhuma lei protegendo ele, certo? Então o serviço informal é uma parada complicada. Então o cara tem que fazer freelance, o cara vai trabalhar de motoboy, o cara vai limpar quintal, o cara vai vender coisa na praia, o cara vai... O que aparecer assim, falar, esse final de semana estão precisando de gente lá fazendo não sei o que. Se o cara tá muito necessitado, ele vai, né? Só que esses caras não tem férias, não tem 13º salário, não tem praticamente nenhuma lei protegendo eles, ok? E a galera que sofre também com desemprego, a galera que procura
o primeiro emprego, né? Os jovens aí ficam lascados. Por quê? Porque muitas vezes para conseguir emprego precisa de qualificação, só que ele não tem porque é o primeiro emprego. E para ele conseguir, por exemplo, experiência, né? Precisa de experiência e o cara não tem porque ele nunca trabalhou, ele quer o primeiro emprego dele, só que para conseguir o primeiro tem que ter experiência, e para conseguir experiência tem que ter o primeiro emprego, e aí o cara fica nesse ciclo vicioso, né? Então, essas foram as nossas reflexões aí sobre desemprego, né? Vimos as principais coisas que podem causar desemprego, vimos ali o funcionamento da crise que pode gerar desemprego, e aqui eu tenho algumas notícias, né? Agora aí, em tempos de corona, a gente tá com desemprego em alta pela 4ª semana seguida, né? Isso daqui é uma notícia que já faz aí alguns dias, mas eu trouxe só pra gente refletir um pouquinho. Ó, o número de desempregados aumentou em cerca de 2 milhões de pessoas entre a primeira semana de maio e a segunda semana de junho. Tipo, em um mês e meio aí, 2 milhões de pessoas foram mandadas embora ou perderam seu emprego. E de acordo com esse levantamento, 11,9 milhões de brasileiros estavam desempregados na segunda semana de junho, né? Então, é uma questão aí complicada. Eu acho que tem um gráficozinho aqui, tem. Aqui, ó, contingente de pessoas desempregadas, ó. Em maio tava em 9 milhões. Agora em junho já tá em 11, quase 12 milhões de pessoas desempregadas. Aqui a gente tem uma notícia parecida, ó. Taxa de desemprego no Brasil chega a 12,9%. Então, é complicado, né? A gente teve essa crise. Muita gente foi obrigada a fechar, e aí quando você tem que fechar, as contas continuam vindo, e você não pode, às vezes, arcar com aquele monte de trabalhador que você tinha, porque quando a empresa estava aberta, você podia pagar o salário de todo mundo. Quando fecha, diminui a sua lucratividade, você acaba tendo que mandar funcionários embora, certo? E aí a gente tem o desemprego. Bom, era isso, ok? Um abraço a todos. Tomara que não tenha ficado muito longo, ficou meio longo. Mas é isso. Meus jovens, é nóis.